Eu sou Cristóvão Luiz, o timoneiro desse imenso navio chamado Web Kizomba TV, o canal da resistência viva em Mato Grosso. Hoje, dialogando com a cultura, recebemos aqui em nosso programa Luciene de Carvalho, poetisa, escritora e membro da Academia Mato Grossense de Letras. Então é com muito prazer e muita honra que recebemos esse axé. Espero que ela esteja levando o nosso axé também. A filha que nunca tive vive em mim como promessa, como conversa silente. A gente fala e cala, como encontro e despedida. A gente fala da vida, a gente cala sentenças. Por vezes, a gente pensa sobre questões bem profundas, que seriam minha e dela. Em mim há uma passarela que vai dar numa janela, que dentro em mim vejo ela. Não é pequenina, tampouco uma menina. Ela é uma jovem mulher. Ela quer sempre saber qual é o preço de viver vestindo uma pele preta, carregando essa história. A filha que não pari tem consciência, percebi, da rota da melanina. É filha, neta, bisneta da travessia africana. Eu falo para minha filha que cada ser é uma ilha de construção continuada, sempre multifacetada. E minha filha dá risada e me ensina: mãe, você já foi acordada. Dialogando com a cultura, hoje estamos falando com Luciene Carvalho. Luciene, nós gostaríamos de saber como foi a sua infância no Porto e qual a importância de se preservar essa memória ancestral, anciã, dos mais velhos. Olá, é uma honra estar aqui no Dialogando com a Cultura, nessa Web Kizomba, nessa festa para internautas com internautas. Respondendo a pergunta que o Cristóvão me fez sobre a importância de se manter e preservar os elos, as raízes que se tem com a ancestralidade. E sobre a minha infância no Porto. Eu sou alguém que nasceu no Pantanal. Eu nasci no Pantanal, próximo ao Corumbá. E fiquei ali um certo período, enquanto meu pai esteve vivo. Eu sou filha de um pai baiano que trouxe muito axé para a minha vida. Com a morte do meu pai, eu vim para Cuiabá e vim morar num quintal dos meus avós, no bairro do Porto. E a celebração, a força desse lugar me pegou de frente, sabe? Eu creio que quando estamos num ambiente preservado culturalmente, a vida se dá em segurança. Eu acredito que estar no lugar dos meus ancestrais me traz uma vida mais plena. Hoje, eu moro no casarão onde morou minha avó, onde morou minha mãe. E eu acredito que isso é essencial para a minha construção. Eu creio que a minha mãe, quando ficou viúva e veio para o bairro do Porto, ela procurava segurança. A minha mãe talvez pensasse numa segurança física, né, para ela ter o amparo, mas não foi isso que eu encontrei. Eu encontrei celebração, eu encontrei a musicalidade do meu avô, eu encontrei a comida, a culinária, eu encontrei a fala, eu encontrei o linguajar, eu encontrei o siriri da minha avó, eu encontrei a minha bisavó, que era parteira de carta de livramento. Na verdade, sendo bem honesta, eu encontrei foi a mim. Eu me constituí pessoa, origem, trajetória, quando eu me encontrei com os meus. Eu não sei como é que se pode viver sem ter essa constituição.
essa constituição de alma, de saber de origem, de conversar com quem nos trouxe até aqui. Em se tratando de negritude, de pretos, quando a gente começa a entender essa questão da cultura e essa questão do útero que nos gestou, a gente vai amando a gente próprio, a gente vai se amando mais, a gente vai entendendo de onde veio aquela boca, de onde veio aquele olhar, de onde veio aquele jeito de falar, aquele jeito de dormir. A gente vai entendendo a África que nos gestou. Então eu acho muito importante a gente lidar com os nossos em termos de origem e lidar com os nossos enquanto ancestralidade. A gente precisa celebrar territórios, espaços, direitos e origens. Eu não sei se a minha infância foi boa ou ruim, mas a minha infância foi minha. O meu lugar foi me mostrado. Eu amo o bairro do Porto. Gostaria de que se pudesse preservar. O quintal que eu moro nunca teve outros donos. Sempre foi do meu avô, da minha avó, da minha mãe. E hoje eu sou a neta que primeiro habita o casarão de lá. Eu acho que isso é guardar a caminhada. Eu vou pensar mais coisa, mas está sendo muito bom conversar com vocês sobre essas coisas de trajetória que é minha, mas é de todos nós pretos do Brasil. Dialogando com a cultura, hoje estamos falando com Luciene Carvalho. Qual a importância, Luciene, de se preservar o mês do Consciência Negra, culturalmente falando? Qual é a importância de se preservar o mês da Consciência Negra em Cuiabá, Mato Grosso e no Brasil? Eu reflito e vejo o mês de novembro. Na verdade, vamos falar inicialmente sobre o 20 de novembro. O Dia de Zumbi é um primeiro território de conquista, que não foi simples, não veio de mão beijada. Nada veio de mão beijada para o povo preto no Brasil. E inicialmente nós tivemos um 20 de novembro difícil de reconhecer, que nem é confirmado como um dia necessário de reflexão no Brasil como um todo. Então, os lugares que já avançaram no sentido de reconhecer que é preciso refletir sobre a questão do preto, do povo preto no Brasil, então é preciso preservar esse território alcançado. A questão da luta pelos direitos do povo preto está para além de ser uma questão do povo preto. A escravização dos africanos não foi feita pelo povo preto. Então, o Dia de Consciência talvez não seja um presente, um desperdício. É uma questão da psicanálise do Brasil, da consciência do Brasil. O Brasil tem uma dívida histórica de quase 500 anos de trabalho escravizado, que nunca foi resolvida, que nunca foi pago. Ninguém resolveu os direitos do povo preto. Ninguém ressarciu quase 500 anos de trabalho gratuito que o povo preto deu. Tem um trecho de uma poesia minha em que eu digo: sai lá fora, viu? Nós construímos o Brasil. Isso não foi reconhecido, isso não foi equacionado. Isso não foi equacionado enquanto direitos materiais de moradia, de saúde, de segurança, de cidadania. Isso não foi reconhecido enquanto dívida emocional. É muito importante que a gente diga que um povo colocado na condição de escravo, de submisso, de coisa, como nós fomos colocados no lugar de coisa, povo sem alma, que tinha que trabalhar em situações adversas e de forma humilhante, para além das condições físicas. Não foi resolvido o que nós herdamos de dores emocionais. Eu costumo dizer, entre versos, que nossa neurose é a cicatriz do tronco. Nós fomos amarrados e açoitados. Eu não estou falando de mimimi. Eu estou dizendo que um dia no ano, para se refletir sobre essa tragédia, essa marca, essa cicatriz que não para de sangrar ainda. Por que não para de sangrar? Porque ainda mais de 75% dos jovens mortos no Brasil é gente do povo preto.
Porque quando se diz que 19%, que 19 milhões de brasileiros estão passando fome, qual que é o percentual de gente preta que ainda passa fome? Quando se diz que existem moradores de rua crescendo nas cidades do Brasil pós-pandêmico, qual que é o percentual desses moradores que traz na epiderme a marca da escravização, que não foi equacionada? Porque a gente não quer admitir que houve um aviltamento emocional e humano. Então, um 20 de novembro, para a gente refletir sobre isso, é pouco. E o povo preto foi crescendo em termos de espaço. Mas nós não ocupamos espaços nas casas, nas faculdades, da forma como nós merecemos. No Mato Grosso, nós somos 60% em média. No Mato Grosso e em Cuiabá. Esse é um estado e uma cidade pretos. Então, por que os direitos, as escolas, a saúde, a moradia não chegou? Se não chegou em termos de direito de cidadania, a gente precisa de ampliar os espaços de discussão. E o espaço para refletir isso seria pretensamente dia 20 de novembro. Dia 19, dia 21, dia 18, dia 22, dia 17, dia 16, dia 15. Discutir um mês inteiro para que se entenda que nós não estamos conversando, que as nossas dores são estatísticas, que ainda não foi auferido neste Brasil qual o percentual de mortos dos mais de 600 mil mortos dentro dessa pandemia que foi morto porque o povo preto não tem condições de saúde, de moradia, de transporte. A primeira coisa que me dói muito é atribuir a questão de luta por direitos do povo preto com esse estigma. Me. Mas eu aproveito para dizer, são milhões de pretos que têm direito à escola, milhões de pretas que têm direito à representação política, milhões de brasileiros pretos de origem africana que merecem respeito. 1 de novembro é pouco, eu quero muito mais. E o povo preto também. Dialogando com a cultura, hoje estamos falando com Luciene Carvalho. E nós gostaríamos que você falasse um pouco das suas obras literárias e qual a importância que ela tem para a comunidade negra em Cuiabá, Mato Grosso, para o Brasil e para o mundo. A literatura é onde a história se inscreve de uma forma pulsante, verdadeira e cotidiana. É muito importante que povos que passaram por expoliações culturais se inscrevam literariamente apresentando seu ponto de existir. Eu, quando comecei a escrever, nem de longe imaginava que eu teria alguma contribuição singular para fazer para o meu povo. É espantoso perceber quão poucos escritores pretos existem no Mato Grosso, nessa Cuiabá onde a gente habita e no Brasil. Eu creio que existe um momento de expansão de ocupação de territórios. E nós precisamos ter clareza de que territórios, para nós, pretos, se constituem dentro de outros territórios. Eu não entendia muito bem isso. Eu percebo isso muito mais agora, porque eu fui tomada por elan. A poesia sempre existiu dentro de mim. A criança que morou no Pantanal, num extremo longínquo, extremo do Brasil, comecei declamando. Eu não escrevia, eu declamava poemas, que a oralidade poética, que o gostar de escrever da minha mãe foi me trazendo. Escrever enquanto posição de vida era um absurdo. As pessoas me diziam que eu tinha que terminar os estudos, arrumar um emprego para poder ser escritora. Eu não dava conta disso. A minha literatura não é uma atitude de sofisticação intelectual. A minha literatura, o que eu escrevo, a minha obra, ela pede para vir por mim. Ela vem de chofre, ela flui de mim. Em algum momento,
eu descobri que tinha uma questão e um recorte políticos importantes. Primeiro, eu percebi que não existiam mulheres pretas escrevendo neste Mato Grosso, para meu espanto. Mais adiante, em 2014, eu fui convidada para fazer parte da Academia Mato Grossense de Letras. Eu já tinha publicado 10 livros e já tinha uma carreira que tinha reconhecimento de mídia, da crítica, das universidades. Quando eu fui eleita, e eu fui eleita em primeira votação, ao tomar posse, eu descobri que eu era a primeira negra a entrar para a Academia Mato Grossense de Letras. E esse foi um motivo de espanto para mim. Eu descobri que aquele estar assumindo a cadeira 31 tinha uma característica importante de representação, de voz. Isso me tocou profundamente. Isso me fez acordar para outras nuances do meu fazer e da minha escrita. Estando em meio à pandemia, eu fui tomada em março, abril, por um desejo pungente de escrever sobre o ser negro nesse hoje, nesse Brasil, nesse Mato Grosso, nesse Cuiabá pungente. Com essas características transitórias em que a consciência do povo preto está acordada, o que não se pode dizer que aconteça na consciência da sociedade brasileira. E em 61 dias eu escrevi este livro, chama Na Pele. São 50 poemas sobre ser e estar negro. E são para a questão ser discutida de forma poética. São 3 capítulos. Navio Negreiro, que não fala só do navio negreiro, mas de todas as condições de navio negreiro em que o povo preto ainda vive hoje. O 2º capítulo chama Tronco e fala do que nos afeta física, moral e psiquicamente, que nos faz ainda sentir dores de tronco, para além de estar amarrados num tronco físico. E o 3º capítulo é Quilombo Geral. E é aí que importa. Porque eu acredito de verdade que a sociedade brasileira só teve uma grande descoberta de estrutura social, econômica e política, que foi o quilombo. Eu sinalizo, sim, nessa poesia, nesse livro, que aquilombar é a grande saída para um país que não encontra saídas. Eu acredito que a estrutura que foi trazida pelos pretos brasileiros, que se misturaram a outros povos que também estavam em situação de opressão, que é o quilombo, é a nossa saída política, econômica, nossa estrutura, nosso melhor ser. Eu vou apresentar para vocês um poema curto que reflete isso. Nós vamos enluarar este país, vamos atravessar fronteiras, com cota, sem cota, não importa. Nós que carregamos pedaços de noite em nossas peles, vamos enluarar o Brasil, que é nosso, por indenização moral, porque sobrevivemos. Nossas neuroses são cicatrizes do tronco. Nossas vozes aprenderam algum português para anunciar que é chegada a nossa vez. Para quem não crê, prepara o espanto, pois escutará nosso canto. Nosso lamento foi transformado em argumento. Sai lá fora, sai lá fora, viu? Nós construímos o Brasil. Para continuar conversando, eu, na sequência, com patrocínio da Lei Incentivo à Cultura Municipal, estou lançando um 2º livro de contos na minha trajetória, meu 13º livro, que é o olhar de uma escritora preta sobre as histórias, as narrativas de uma baixada cuiabana. É um olhar periférico e racial, sim. E, olha, dinheiro. Olha aqui, livro. Esse livro chama Gula d'Água. Ele fala de poesia e de amor, de casal preto. Esses livros estão sendo diminuídos o custo. O preço deles vai ser esse aqui, R$30, para ser acessível. O livro custa menos do que uma blusinha. É importante que o povo preto passe a dar valor para as narrativas
pretas que nós fazemos. É importante que nós publiquemos. É importante que nós ganhemos novos territórios, escrevendo o nosso olhar, inscrevendo a nossa história na história através da literatura. Só isso. R$30 para ser acessível para todos. É disso que eu estou falando. Micropolíticas que, através da literatura, vão constituir um novo desenho de cidadania preta no Brasil que é nosso. A resistência de um povo passou e passa pelos ferros em brasas que deixaram cicatrizes em nossas almas. Eu, timoneiro Cristóvão Luiz, me sinto muito honrado. Gostaria aqui de agradecer a todos os internautas, né, por essa oportunidade que nós estamos tendo de espalhar axé. E a oportunidade também de agradecer imensamente, né, a Luciene por ter aceitado o nosso convite para estarmos aqui nesse diálogo com a cultura, nesse diálogo com a negritude, nesse diálogo com a esperança de dias melhores, né? E termino aqui dizendo o seguinte: um covarde é incapaz de demonstrar amor. Isto é privilégio dos corajosos. Aos negros e negras foram negadas todas as formas de poder, mas não todas as formas de conquistá-los. Já dizia o mano Aurélio Augusto: axé, meu irmão, axé, Luciene, axé a todos os internautas, o meu axé e o meu respeito para com a ancestralidade. Axé. Iniciativas como da Web Kizomba TV são fundamentais para que a gente possa constituir a nossa identidade estética, o nosso jeito de ser, o nosso tom de voz, a forma dos nossos corpos, a afirmação dos nossos cabelos, ter programas como Dialogando com a Cultura é relevante para esse momento de transição em que a gente está ocupando territórios e espaços. Internauta, você que está aí me vendo nesse momento, acorda. A gente precisa fortalecer. A Web Kizomba TV não é uma coisa feita pelo Cristóvão ou pelo Lindomar. É feita pela nossa consciência, pela nossa atitude. Esse tempo novo, esse respeito, essa realização que a gente sonha vai ser feito quando cada um de nós se espalhar dentro de si mesmo. O processo é de autoaceitação, é de autoamor, é de acreditar que a ocupação primeiro se dá no nosso espaço corporal, como nós somos, no hoje, com nossa forma, nosso peso, tudo que a gente trouxe dos nossos ancestrais. Aí a gente vai ocupando os nossos territórios através de laços e parcerias. Nós precisamos nos emparcerar com pessoas que acreditam em sonhos. E aí o milagre se dá através da construção. Novos laços com nós mesmos, novos laços com os nossos. E aí a gente se esparrama, e aí a gente constrói um Brasil melhor. Ter vindo aqui foi um momento muito lindo para mim, que eu agradeço. Mestre Lindomar, Cristóvão, meu bom, muito obrigada para todos vocês. E a você, internauta, não esqueça que sempre que der, vai lá. Web Kizomba TV é a melhor alternativa para você. Um grande abraço. Arte, cultura, educação. Web Kizomba TV, juntos com você na cultura afro e indígenas brasileira.